Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Venha comigo para mais uma videoaula. Então, para você que gosta de matemática, para você que quer se preparar melhor para o vestibular, para o Enem, ou mesmo quer ter um bom aprendizado em matemática, eu vou estar com a série de videoaulas voltadas para funções. E a primeira delas vai tratar de função linear, ou função do primeiro grau. Então, quando se diz função linear, os pontos são alinhados, por isso a função é chamada de função linear. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha, isso aqui é básico, é elementar, né? Mas toda vez que a gente se referir ao eixo horizontal, a gente vai estar fazendo referência ao eixo x e o eixo vertical ao eixo y, ok? E nesse caso aqui nós temos uma função crescente. À medida que a gente vai deslocando para a direita, ela vai subindo, ela vai crescendo. Por isso, função crescente. Veja que ela é uma linha, uma reta, por isso, função linear. Nós temos também funções decrescentes, que é essa que, com o passar do tempo, vai diminuindo. Por exemplo, se você aumentar o valor do x, diminui o valor do y, sempre analisando da esquerda para a direita, a setinha está descendo, a função está decrescendo. Temos também a função constante, que com o passar do tempo nem aumenta nem diminui. Menos 2 e menos 2, menos 1 e menos 1, 1 para o y, 1 para o x, 2 para o x, 2 para o y. Aí, nesse caso, a gente diz que tem uma função identidade. E, em relação às funções, quando a gente está trabalhando com gráfico, a gente precisa também saber a numeração dos quadrantes. A gente vai estar sempre lidando com isso aqui no sentido anti-horário, ao contrário do que roda o relógio de ponteiros, né? Aqui no caso, por exemplo, esse primeiro quadrante porque nem é um quadrado e nem deixa de ser, né? Temos dois segmentos de retas e não temos os outros dois para formarmos um quadrado. Por isso são chamados de quadrantes. Vai sempre começar desse aqui, ó. Esse é sempre o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante, ok? Nós vamos também mencionar aqui os sinais dos eixos. Por exemplo, no eixo x, esse lado direito dele é o lado dos números positivos. Observe aí que se a gente fosse colocar números desse lado, a gente colocaria só números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, todas as frações, os decimais, mas todos positivos. Já do lado esquerdo, a gente colocaria todos os números negativos. E com relação ao eixo do y, do lado de cima, colocamos os números positivos. E do lado de baixo, nós colocamos os números negativos. Ok? Então vamos agora à construção de gráfico. Vamos construir um gráfico aqui a partir de dois pontos. O primeiro ponto tem a abscissa valendo menos 3. A abscissa é a altura do ponto em relação ao eixo x. E a ordenada valendo menos 2. Ordenada é sempre com relação ao y. E temos um segundo ponto, que a abscissa é 6 e a ordenada é 2. A abscissa é a direção em que o ponto está em relação ao eixo x. E a ordenada é a direção que o ponto está em relação ao eixo y. Traçando aí um segmento de reta, ligando esses dois pontos, nós estamos aí com um gráfico de uma função linear. Por isso que aqui nós temos uma linha reta. E agora nós vamos fazer uma análise da lei de criação desse gráfico. Por quê? Eu tenho aqui definido esses dois pontos, mas aqui em cima, nessa mesma direção, eu posso pôr infinitos pontos. Eu poderia estar colocando mais para a esquerda, poderia estar colocando mais para a direita, e tem uma lei, uma fórmula, uma regra que vale para todos esses pontos. Ou seja, se eu pegar esse pontinho e ligar no eixo x, eu tenho que descobrir quanto que é a ordenada dele no eixo y. E essa lei de criação me permite fazer isso. E sempre essa lei de criação da função do primeiro grau vai ser y igual a ax mais b. O que significa isso? Significa que esse eixo y é igual a uma certa quantidade
que é um valor para o eixo x mais algum outro valor. Tem várias informações em relação a essa reta. Por exemplo, nesse caso aqui, olha, nós temos aqui a abscissa menos 3 e a ordenada menos 2. Aí, o que a gente vai fazer para encontrar a lei de criação dessa função que está descrita em amarelo? E nós vamos substituir esse menos 2 no lugar do y, porque sempre aqui nesse par ordenado, o primeiro elemento representa o x, olha, ele veio lá do eixo x, e o segundo elemento representa o y, ele veio aqui do eixo y. Até porque no abecedário o x vem antes que o y. Então, esse menos 2 é o valor do y. E nesse ponto a mesma coisa, o valor de x, 6, a abscissa 6, e a ordenada 2, que é o valor que está no eixo y. Substituindo aqui, para encontrarmos a lei de criação, esse menos 2 está no lugar do y. E vai ser igual a vezes x. A vezes quanto? A vezes menos 3, menos 3a, mais b. O mesmo eu faço com as coordenadas desse ponto. No lugar do eixo y, veio 2. No lugar do x, vem o quê? Vem o 6. Então, o que era a vezes x vai ser a vezes 6, que são 6a mais b. E eu preciso agora, o desafio agora é encontrar o valor de a e de b. Mas existe um processo chamado método da adição lá no 8º ano, que a gente consegue eliminar uma dessas variáveis para encontrar o valor da outra. Aqui eu vou multiplicar essa de cima, essa equação de cima, por menos 1. Para quê? Para que esses sinais todos invertidos me dê um b negativo que vai cancelar esse b positivo. Olha, só repetindo a segunda equação. 2 mais 2, 4. 3a mais 6a, 9a. E esse b cancela esse. Por essa razão que eu fui lá e multipliquei essa primeira equação toda por menos 1. Todos os termos. Olha, era menos, ficou mais. Era menos, ficou mais. Era mais, ficou menos. Assim, eu consigo encontrar o valor do a. 9a é igual a 4. Eu estou só trocando os dois de lugar. Eu não tenho que obrigatoriamente trocar os sinais, uma vez que eu inverti os dois de lugar. É só lembrar de uma gangorra. Se duas pessoas estiverem equilibradas na gangorra, se trocar essas pessoas de lugar, elas continuam em equilíbrio. Então, a vai ser igual a 4 sobre 9. Ok, achei o valor do a. Volto lá em qualquer uma das equações e utilizo esse valor do a, que eu acho o valor do b. Vou utilizar agora na segunda, 6 vezes a. Agora é 6 vezes 4 nonos, mais b. 6 vezes 4, 24 sobre 9, mais b. Passando o 24 para o primeiro membro, olha, ele estava positivo, veio para o primeiro membro negativo. Tiro o menor múltiplo comum de 1 e 9, que é 9. 9 dividido por 1, 9 vezes 2, 18. 18 menos 24, menos 6. Menos 6 nonos simplificados por 3 vai dar 2 terços. Simplifiquei numerador e denominador por 3. Ok? Então, tenho agora os valores de a e b. Volto com esses valores e substituo. Então, y igual. Onde era a, vai ser quanto? 4 nonos. 4 nonos de x. Onde era b, vai ser quanto? Menos 2 terços. Eu tenho a lei de criação agora, que serve para qualquer ponto que eu colocar aqui em cima dessa reta, ou nessa direção. Agora nós vamos fazer o estudo dos sinais da função, dessa função que está aqui representada no gráfico. O que significa isso? Significa analisar em que parte ela é positiva, em que parte ela é negativa, em que parte ela é neutra. Se eu fizer uma referência aqui, que parte que é positiva, que parte que é negativa, eu preciso de um parâmetro aqui, de um valor para o lugar onde a reta que representa a função, que está aí amarelo, corta o eixo x. Mas eu não tenho nenhuma informação, a não ser que o eixo y, nessa altura, nesse momento, é 0. Então, eu vou substituir y por 0. Igual 4x sobre 9, menos 2 terços. Passo 2 terços positivo para o primeiro membro, igual 4x sobre 9. Aqui, eu multiplico em cruz, produto dos meios e dos extremos, 3 vezes 4x, 12x. 2 vezes 9, 18. X vai ser igual a 18 sobre 12. Olha,
12 estava multiplicado por x, então ele vai ter que passar para o segundo membro dividido. E eu posso simplificar numerador e denominador aqui por 6. X igual a 3 meios. Então eu volto, coloco lá o ponto e nele eu coloco o valor de 3 meios para o x, que é o que eu encontrei aqui quando eu utilizei 0 no lugar do y. Agora, eu quero saber o seguinte, o sinal dessa região aqui, ele é positivo. Por quê? Porque ele está do lado de cima do eixo. De 0 para cima seria 1, 2, 3, 4. Então, isso é uma zona positiva com relação ao y. Por isso que eu digo que o y é maior que 0, acima do 0. E nesse momento, o x é positivo de onde para frente? Do 3 meios para frente. Então, o y é maior que 0, ou seja, está do lado de cima do 0, se o x for maior do que 3 meios, porque ele está para frente, ó. Aqui poderia ser 2, 3, 4, 5, 6, são números maiores do que 3 meios que estão sendo atingidos por essa região positiva. E também isso aí pode ser representado no lugar de y, f de x. F de x ou y é a mesma coisa. Por quê? Porque o y varia em função do x. Aí nós temos f de x maior que 0 para x maior que 3 meios, né? Olha, o x de 3 meios para frente. Outra análise é se o f de x for 0 no momento 0 do y, que ele não é positivo nem negativo, quanto que vale o x? Olha, o x vale 3 meios. Agora vamos fazer uma análise da parte negativa da função, onde o f de x é menor que 0. Essa parte negativa está do 0 para baixo, então a gente diz que o f de x, que o y no caso, ele é menor que 0, porque ele está abaixo de 0. Olha a setinha vermelha abaixo de 0. Quando está nevando, quando a temperatura está muito fria, a gente diz assim, a temperatura hoje está negativa, está abaixo de 0. O mesmo ocorre com essa zona aqui da função, ela está abaixo do 0. Por isso, ela menor que 0, a gente às vezes diz f de x negativo, isso representa números negativos. Agora, e o x nesse momento? Aconteceu onde? Aconteceu daqui para trás, aconteceu antes do 3 meios, menor que 3 meios, né? Porque maior que 3 meios a gente já expressou aqui. Então, esse é o menor que 3 meios, porque está antes do 3 meios. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos!